Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de probabilidade. Hoje vamos fazer um exercício que já mistura análise combinatória com probabilidade. Isso aqui é muito comum, tá bom? Então não estranhe. Então é importante que vocês tenham visto as aulas de análise combinatória que eu postei, beleza? Eu vou deixar aqui no card a nossa playlist de análise combinatória. Se eu não me engano foram 25 videoaulas, tá bom? Mas está separadinho lá, depois você só dá uma olhada na descrição qual aula que envolve arranjo, porque aqui a gente vai usar arranjo, certo? Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 são formados números de 4 algarismos distintos. Um deles é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade dele ser par? Bom, primeiro, já que eu quero calcular a probabilidade de alguma coisa, eu preciso do evento, que é o total de números pares dentre os números formados por esses dígitos aqui, sobre o espaço amostral, que é o total de números formados por esses dígitos aqui. Lembrando que são 4 dígitos, todos distintos. Então o espaço amostral vai ser o mesmo para A e para B, certo? Então vou colocar aqui espaço amostral. Pensa que o espaço amostral é aí que entra arranjo. Você quer formar um número com 4 dígitos, então 1, 2, 3, 4 barrinhas, e você tem 5 possibilidades. Lembrando que os números são distintos. Portanto, no primeiro dígito aqui você tem 5 possibilidades, que são os números de 1 a 5. No primeiro dígito eu já escolhi um número. Vamos supor que você escolheu 2. Então 2 você não pode usar mais. Portanto, sobraram 4 possibilidades aqui para o segundo dígito. Como você já usou 2 números, sobraram 3 possibilidades. E aqui sobraram 2 possibilidades. Portanto, o espaço amostral é a multiplicação de todos esses números, que vai dar 120 possibilidades, certo? Que é o número total de números que a gente pode formar com esses 5 dígitos distribuídos em números de 4 dígitos, beleza? Agora, quantos números podem ser pares? Quantos? Então você pega aqui desses 5 dígitos, quantos são pares? 2. Quem? O 2 e o 4, certo? Portanto, você faz aqui letra A, com os números terminando em 2, certo? Então o 2 é fixo. Tem que ser o último dígito, porque tem que ser par. Então esse tipo de situação, quando ele te dá alguma condição, você sempre começa pela condição. Então o 2 é um número par, portanto, já que eu quero que esse número de 4 dígitos seja par, eu preciso terminar em 2. Eu vou fazer com 4 depois. Já que eu usei um número, um dígito que é o 2, sobraram quantos dígitos? Sobraram 4 dígitos. 1, 3, 4 e 5. Portanto, colocar o 2 aqui embaixo, porque só para exemplificar que eu já usei o número 2, tá? Então aqui eu só tenho uma possibilidade, que é o 2, tá? No último dígito desse número. Portanto, para os outros espaços eu tenho 4 possibilidades, já usei 1, então sobraram 3 e sobraram 2 possibilidades. Aqui no último dígito eu coloquei o número 2, beleza? Portanto fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 24 números pares que terminam em 2. Mas não é só o 2, né? Eu também tenho 1, 2, 3, 4. Eu posso terminar com o dígito 4, certo? Portanto, aqui no último dígito eu só tenho uma possibilidade. E o restante é o mesmo raciocínio. 4 vezes 3 vezes 2. Que é a quantidade de dígitos que sobraram. Como eu considerei aqui inicialmente, então no primeiro dígito tenho 4 dígitos. No segundo espaço eu tenho 3 possibilidades, porque eu já usei 2. No terceiro espaço eu tenho 2 dígitos possíveis, porque eu já usei 3. E aqui é uma possibilidade só, porque tem que ser 4, já que eu usei o 2. Isso aqui também vai dar 24. Ou seja, os números pares, ou eles terminam em 2, ou eles terminam em 4. Portanto, lembra, na aula passada, o ou termina em 2, ou termina em 4. Já que eu coloquei o ou aqui, portanto, você vai somar, o que vão ser 48 possibilidades, 48 números pares possíveis. Como ele quer saber a probabilidade, então você faz a conta. A probabilidade é 48 sobre 120 possibilidades. Certo? E aqui, se você simplificar, simplifica, vai dar exatamente 2/5, beleza? Eu dividi
48 por 24 e dividir o 120 por 24, beleza? Então a probabilidade de sair um número par nessas condições é 2 sobre 5. E se é um número ímpar? Precisa fazer tudo isso, professor? Não, não precisa. Não precisa fazer tudo isso. Por quê? Como a chance de ser um número par é 2 sobre 5, portanto, o que sobrou de possibilidades tem que ser um número ímpar, porque você separa os números naturais em pares e ímpares, certo? Ou seja, se você tem 2/5 de probabilidade para números pares, o que sobrar é para números ímpares. Lembrando que probabilidade, o total é representado por 1, e 1 é 100%. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o total e vou subtrair aquilo que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero números pares. Portanto, eu vou subtrair a probabilidade de ser um número par. Portanto, 1 menos 2/5. Se você fizer MMC, aqui vai ser 5, né? 2 não, né? 5 menos 2, fazendo MMC. Então, a probabilidade de sair um número ímpar é 3 sobre 5. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixe seu like para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a estudarem matemática de graça. É uma ciência tão linda, tão maravilhosa, mas extremamente difícil e pouco acessível. Vamos tentar fazer com que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis. Beleza, galera? Um abraço, até a próxima. Tchau!